E aí, vamos começar? 7h35. Bora, Ele está entrando aí ainda, mas ele vai pegando a gente aí no meio do caminho. bora. Bora? Bom, boa noite, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos. A gente está aqui hoje. Alguém falou? Alô? Deixa eu botar. Estamos aqui hoje com a presença do ilustre amigo Rodrigo Magalhães, da JMac, nosso parceiro em hardware, em telemetria, em gestão. E a gente está fazendo essa live aqui justamente para trocar uma ideia sobre o tema que a gente criou da live, que é simplificando a gestão com telemetria CAM. Então a gente vai entender um pouquinho como que a JMac tem ajudado o mercado a tornar essa questão da telemetria CAM, que às vezes é um bicho de sete cabeças aí para muita gente, como que a gente está tornando isso um processo simples, um processo simplificado, porque a gente diz que CAM nunca é simples, né, Nunca é Rodrigo? simples. Como que a gente pode ajudar a quem quer entrar nesse mercado a fazer isso de maneira o menos atrito possível. Então, Rodrigo, queria que você se apresentasse aí, apresentasse a JMac. O Léo está aí também, agora o Léo está aparecendo a câmera, já apareceu, já sumiu, Uhum. está mutado Tá, aí. tá- tá piscando ali. Agora vai desmutar, vamos lá. É, Estamos aqui também com o Leonardo. Tá no mudo aí, Léo. Vamos lá. Olá, boa noite, obrigado pela Agora, presença de todos. Estamos agora testando foi. aqui o som, cem por mas cento. estamos em mais uma live aí para a gente compartilhar esse conteúdo aí da telemetria que é tão procurado, tão importante nos dias de hoje. Isso aí. Então, Rodrigão, se apresenta aí para a galera, fala um pouco da JMac, vamos trocar essa ideia aí. vamos embora. Primeiro, André, queria agradecer você, o Léo, pela oportunidade da gente estar aqui batendo um papo, né? Eu sempre falo que esse assunto de telemetria é algo que eu gosto de conversar bastante, é um assunto que me interessa muito. E eu estou vendo também que tem bastante interesse do mercado em relação a isso. Então, primeiramente, queria agradecer você, ao Léo, toda a equipe da Assistensat que estão por trás disso. Agradecer todo mundo que tirou um tempinho aí, né? Numa quarta-feira, 7h30 da noite. A gente sabe que todo mundo teve um dia cansativo e parar para escutar um pouquinho a gente falando aqui sempre é muito gratificante, tá? Bom, pessoal, para quem não me conhece ainda, eu sou o Rodrigo da JMac, eu sou um dos fundadores da empresa, né? A gente é uma empresa brasileira, né? Com toda a tecnologia dos produtos desenvolvidos aqui no Brasil. Então, toda a engenharia nossa é feita aqui, nós somos mineiros. Eu acho que não é muito difícil de perceber isso pelo sotaque, né? A gente tem muito orgulho de ser brasileiro, de estar desenvolvendo um produto aqui no Brasil. Então, a JMac, o Andrei, ela nasceu aqui em Belo Horizonte, né? A JMac é uma empresa relativamente nova, a gente começou as operações de fato esse ano, em janeiro desse ano, né? A gente tá, vão dar 9 meses aí de operação. De fato, a gente começou em dezembro, mas para valer mesmo foi em janeiro. É uma marca nova, é uma empresa nova, porém a engenharia por trás dela tem bastante tempo, né? Eu tenho Sim. eu tenho nesse ramo aí quase 10 anos de experiência com produtos embarcados. Eu comecei lá na faculdade, lá atrás, desenvolvendo produto. E a JMac nasceu de uma iniciativa de uma empresa aqui em Minas, né? A gente nasceu dentro de uma concreteira. Quando eu entrei nessa empresa, foi para criar um departamento de desenvolvimento de produto de um sistema de telemetria para concreto. É um negócio muito nichado, muito específico, porém Muito muito específico. complexo, muito complexo, Uhum. né? É específico e complexo ao mesmo tempo, porque quando você vai para esses nichos, né? A gente recebe todos os dias aqui solicitações de projetos especiais. Rodrigo, eu quero medir a quantidade de, sei lá, óleo diesel que é adicionado numa pá carregadeira de um caminhão abastecedor, por exemplo. Então, quando você vai para esses projetos muito específicos, a gente tem muitos desafios. E no caminho, na parte de caminhão de concreto não foi diferente. Então, a gente precisava medir a quantidade de água adicionada no concreto, a gente precisava medir o sentido de rotação do balão, a gente precisava medir a temperatura do concreto em tempo real. Então, isso foi um grande desafio que a gente começou lá atrás para desenvolver esse produto. E, de fato, a gente aprendeu a mexer com telemetria e desenvolvimento de hardware nisso, né? Então, a gente ficou 7 anos nesse produto, nesse projeto. Hoje é um projeto dessa empresa, que é um projeto específico para isso. Não existe no mundo um projeto similar a esse, né? De fato, a gente aprendeu a trabalhar com Redcam nesse produto.
porque essa empresa tinha 132 modelos diferentes de veículo e a gente precisava snifar 132 modelos, né? Então, quando a gente começou lá atrás, a gente nem entendia como que de fato a CAM funcionava, esse tipo de coisa, e a gente foi trabalhando, foi entendendo, e quando a gente entendeu realmente como que funcionava a rede CAM e desenvolvimento de hardware, a gente entendeu que isso poderia se tornar um negócio. E daí nasceu a JMac. Então, de maneira bem resumida, né, o surgimento da empresa foi dessa forma. Então, a gente nasceu dentro de um desenvolvimento, de uma empresa, de um setor de desenvolvimento de produto, de tecnologia, nichado, e hoje a gente está aqui oferecendo essa solução de Redcam que muito tem se falado aí. Muito interessante, Rodrigo. A gente estava batendo um papo também que, por mais que vocês tenham começado, lançado esses produtos e a marca agora em janeiro, já são 7 anos de experiência Sim, dentro da concreteira e em 9 meses praticamente 20 mil equipamentos no mercado hoje. Assim, um número impressionante pelo tempo que se coloca obrigado. no mercado. Parabéns a isso. Aí só reforça, o resultado só reforça a questão da qualidade e o problema que esse equipamento resolve, né? Sem dúvida. Então, é nítido que resolve um problema real para conseguir volumes tão expressivos em pouco tempo, né? E a gente explica um pouquinho, quando a gente fala assim, a gente está falando de simplificar a gestão, simplificar a telemetria CAM. O que que a gente está fazendo de diferente aí? O que que a DMEC está fazendo diferente para poder simplificar esse processo? Acho, acho até pode começar, vamos começar pela dor, né? O que que o mercado Uhum. estava sofrendo até então que a JMac vem resolver? Fala um Perfeito, pouquinho. Não, e perfeito. seria legal também, Rodrigo, ilustrar como ele começou numa empresa, né, de transporte, né, de Concreteiro. concreto, né, de concreteira. Qual é a visão da concreteira em ter um sistema de telemetria Perfeito. ou de uma empresa Eu, de transporte? perfeito, Léo. Deixa eu Cara, só fazer só um parênteses aqui, Rodrigo. claro, Pessoal, lembrando que ao fim da live a gente tem sempre uma surpresa, tá? Para a galera que ficar até o final. E no final a gente vai abrir para perguntas, tá? Podem ficar tranquilo que a gente vai abrir as perguntas. Pode seguir, isso Rodrigo. eu acho que é importante, assim, sempre que surgir dúvida, anota a pergunta, né, para não esquecer, que no final a gente vai ter um espaço específico para pergunta, Isso. para a gente tirar as dúvidas e etc. E quem quiser Andrei, pode ir colocando no chat também, que a gente lê no final. boa. Eu acho que é o seguinte, eu queria até ir um pouco para trás, dar um passo anterior, até para explicar o que que é Redcam, né? Porque, assim, muito tem se falado sobre isso, mas o que que de fato é Redcam, né? Até no nosso Sim, canal no YouTube, lá eu fiz um vídeo recentemente que eu expliquei o que que é a Redcam, né? Que nada mais é que um veículo, você tem vários módulos, né? Eu tenho um módulo de conforto, eu tenho uma SEU principal, e isso precisa, esses dados, cada um desses módulos coletam alguns tipos de dados e esses dados precisam ser compartilhados. Então, a Redcam nada mais é do que, assim, bem simplificada isso, né? E qual que é a dor que a Redcam, que os dados de telemetria coletados pela Redcam quer solucionar, né? No caso da concreteira que o Léo comentou, o nosso problema aqui era o seguinte, né? Especificamente no concreto, mas eu acho que isso é abrangente para outros segmentos também. O concreto, o principal custo dele é cimento, que é a matéria-prima principal, e o segundo maior custo é consumo de combustível, né? Então aham, você pega um caminhão de concreto aí, ele dá 2 quilômetros por litro, não passa disso. Então você imagina. Então se eu conseguir melhorar a performance de condução de um motorista em 1%, quanto que isso não representa no final da linha, né? Isso pode até muito expressivo no lucro da empresa. Então, a Redcam, ela vem justamente para você conseguir coletar esses dados. Então, um exemplo dos dados mais buscados na Redcam, né? Odômetro, orímetro, nível de combustível, velocidade, RPM, pressão do pedal, embreagem, freio de estacionamento, enfim. Então, a gente, hoje, o R12, que é o nosso equipamento que faz a coleta da Redcam, a gente coleta 16 parâmetros e através disso, utilizando uma plataforma robusta igual o SSX, você consegue fazer mágica, né? Você consegue calcular o odômetro real. Então,
qual que é a distância que efetivamente foi percorrida de um ponto ao outro. Você consegue fazer gestão da performance de condução dos motoristas, então, através de regras. Então, você pode dar uma pontuação para o motorista e, a partir de determinadas regras, você vai ou aumentando a nota dele ou diminuindo a nota dele. Então, no final das contas, eu sempre falo que a gestão de motorista para aumento de performance operacional, no final, eu quero ter um ranking de alguma coisa, né? Então, se eu, no momento, eu quero ter um ranking de motoristas, é justamente para entender quais são os meus melhores motoristas, quais são os meus piores motoristas, a partir dessas regras que foram implementadas com os dados de Redcam, né? E o que que eu tenho que fazer para que esses motoristas com as notas inferiores eu consiga elevar o patamar deles. E eu consigo até estimar qual que seria a redução de custo, né? Então, a Redcam, ela, de fato, ela vem para trazer essa melhora de performance operacional, só que é aquilo que a gente estava conversando um pouquinho, né, André? Não é fácil. Quem disser que trabalhar com telemetria e Redcam é fácil, sempre vai ser complexo. O que Já a era gente... complexo autorizado, né? Já era Exatamente. complicado. Exato. Mas o que que a gente trouxe? A gente trouxe a complexidade para dentro de casa, né? Então, continua sendo complexo, só que a gente Uhum. entende que o cliente tem que focar naquilo que vai gerar valor. Você faz isso na SSX e a gente faz isso na JMac. Então, é o seguinte, Redcam é complexo, só que para a gente montar a biblioteca, decodificar ela, a gente entende que se a gente deixasse isso para o lado do cliente, esse segmento nunca ia crescer, né? Tanto é que hoje 4% de todas as empresas de rastreamento trabalham com telemetria, sendo que 80% delas gostariam de trabalhar com telemetria, justamente por essas dificuldades. Então, o que a gente facilita de fato conseguir coletar esses dados de maneira simplificada, o nosso suporte técnico e entregar a biblioteca pronta para o cliente. Então, acho que vale a pena uma observação aí. Então, você está falando da questão da CAN, né, da coleta de dados da CAN. A gente tem alguns problemas no Brasil, né, no Brasil e no mundo, né, a falta de padronização, né, vem melhorando a cada dia, mas não existe uma padronização. E um dos grandes gargalos de equipamentos que leem dados da rede CAN é conseguir interpretar esses dados, né? É o que a gente chama em equipamento de biblioteca. Então, o Uhum. que o Rodrigo está falando eu vou simplificar essa etapa, que é conseguir coletar os dados daquele carro, ou seja, achar a melhor biblioteca para interpretar os dados desse modelo, desse ano. Quem já trabalha com CAN aí, a gente está acostumado a ouvir a pergunta qual é o modelo e ano do carro que você tá, do veículo que você está querendo buscar dados. Justamente por quê? Porque baseado nessas informações, tenta-se localizar uma biblioteca que melhor interprete esses dados. Então, o que o Rodrigo está falando no produto que ele tem hoje, que é o JR12, né? Até 12. Ele consegue, é, ele consegue coletar esses dados do veículo e criar uma biblioteca para esse carro de forma simplificada. Alguns outros equipamentos você tem essa possibilidade, mas o trabalho que se dá, o trabalho de engenharia, de campo e de conhecimento para se desenvolver isso, foi onde a JMac facilitou. Aí fala um pouquinho sobre essa questão, de como que é feito isso hoje, quais são as possibilidades Legal. que a gente sabe que o próprio usuário lá dentro do veículo pode, através de um procedimento, coletar esses dados, você consegue fazer isso remoto. Fala um pouco sobre isso, que é o Legal. grande gargalo hoje. Legal. Hoje uma analogia muito clara assim de dado de Redcam bruto é que no momento que você espeta um dispositivo lá, vão chegar tantos dados que eu brinco que é igual Matrix. Você vai ver muito dado chegando. Então, se você pegar outros equipamentos que fazem a coleta desses dados brutos, você vai ter esse sentimento. Só que o dado bruto, de fato, ele não gera valor, né? Por quê? Porque você quer saber que o seu caminhão está a 1.500 RPM, 60 quilômetros por hora, com freio desativado e um nível de combustível de 82%, né? Só que, para deixar muito claro, isso não vem assim da Redcam. Então, a biblioteca que você está dizendo, Andrei, ela nada mais é que um tradutor. É aquilo que a gente estava conversando mais cedo,
né? Então, eu tenho um dado embaralhado, né, que hoje qualquer equipamento que tenha coleta de Redcam consegue fazer a coleta desses dados, só que esse dado embaralhado ele precisa ser desembaralhado para que esses valores sejam interpretados, sejam conhecidos, né? O 1.500 RPM, 82% de nível de combustível, igual essas hipóteses que eu tô dizendo aqui, né? O ponto principal é que cada modelo de veículo, esse tradutor pode mudar, né? Então, a gente tem alguma padronização quando a gente está falando de J1939 e etc. Existem algumas diferenças, eu vou até comentar sobre isso. Só que quando você vai para veículo leve, não existe padronização alguma. Alguma. Uhum, Se você pegar uma Hilux 2025 e uma Hilux 2017, a biblioteca é diferente. E é totalmente diferente, né? uhum, Só que esse é o principal ponto. É como que eu vou encontrar um tradutor, como que eu vou desenvolver um tradutor para que esse dado seja uhum. interpretado. Então, antes da gente chegar, existem vários equipamentos que coletam esses dados brutos, só que tinha uma dificuldade muito grande, né, de conseguir interpretar isso, que de fato é muito complexo. Então, hoje, o que que a JMac faz? A JMac te dá o dado tratado. Então, quando você adquirir um JR12, por exemplo, né? Hoje a gente tem mais de 200 bibliotecas, cada dia que passa a gente tem que snifar menos modelos de veículos. Então, no momento que você instala um JR12, você vai lá na nossa plataforma de configuração, que é a JWeb, você vai selecionar o modelo e o ano do veículo, você vai embarcar esse tradutor, você vai embarcar essa biblioteca no JR12, e uma vez ela embarcada, os dados vão chegar na Assistensat de maneira interpretada, né? Rodrigo, como que funciona caso eu peguei um JR12 e vou instalar num Onix 2025, um exemplo. Eu entrei lá na JWeb e vi que não. Vou dar um exemplo, claro, que até a gente conversou mais cedo, que a gente fez ontem. Foi uma Estrada 2016. A gente tinha uma biblioteca da Estrada 2024. Quando esse cliente instalou na Estrada 2016, a biblioteca não batia, não coincidiu. Então a gente falou: opa, eu preciso fazer o sniffer. Só que hoje a gente já consegue fazer o sniffer remoto, né? E coisa de 2 horas a gente conseguiu entregar a biblioteca já mapeada, a biblioteca já pronta para o cliente. E o processo é muito simples, né? O processo é, a gente pega o telefone, ele instala um JR12, que é esse dispositivo aqui, Andrei. Ele instala um JR12. Atualmente você não precisa mudar firmware, você não precisa fazer nada. Você instala um JR12 e uma instalação convencional, a gente remotamente vai identificar se os dados da rede CAN estão chegando ou não, e a gente vai precisar fazer alguns procedimentos no veículo. Qual que é o Tem. procedimento? Eu vou ligar para o cliente e falar assim: ô fulano, vira o poste-chave. No momento que ele virar o poste-chave, eu coleto o dado só que o poste-chave virar. Eu vou falar assim: Uhum. liga o carro. Ele vai ligar o carro e eu peço uma foto do painel. Porque aí eu vou conseguir saber qual que é o RPM na marcha lenta, eu vou saber qual que é o nível de combustível, eu vou saber a temperatura do motor, e eu vou fazendo isso, né? Acelera o motor até 2.000 RPM, acelera até 1.500 RPM, e assim a gente vai fazendo. A partir do momento que eu tenho todos esses pontos coletados, a gente roda um software que é desenvolvido por nós, e essa biblioteca já sai pronta. Então, no momento que ela sai pronta, a gente já cadastra ela na JWeb e o cliente consegue simplesmente clicar nela, subir para o JR12 e a biblioteca vai estar funcionando. Então, essa é a facilidade, que hoje, com 2 horas, a gente consegue entregar a biblioteca mapeada e antes nem se o cliente quisesse em contato com o fabricante, essa biblioteca não era desenvolvida. Tá? E pelo que eu estou entendendo, cada dia que passa, você está esnifando mais carros e cada vez você vai ter menos a necessidade de fazer esse trabalho, correto? Correto. Assim, hoje, por Você exemplo, estima, você estima um tempo de. eu acho que com 300 bibliotecas, eu acho que praticamente não vai ter esse nível mais. Porque quando a gente começou, quando a gente iniciou o trabalho com o trabalho comercial de fato, a gente tinha 40 bibliotecas, tá? Aí a gente precisava snifar muito. Hoje, como a gente tem 200, só quando acontece esse tipo de coisa. Então, assim, a gente tem da, da estrada Freedom, se não me engano, foi até o pessoal da Posisat que a gente fez junto com eles. A estrada Freedom 2024, um exemplo. Né? Eu já tenho, só que eu não sabia que a 2016 era diferente da 2024. Então, Uhum. eventualmente, isso ainda pode acontecer.
Só que uma coisa que a gente percebe também, às vezes, isso não ocorre sempre, se eu estou dentro do mesmo fabricante, alguns PGNs são idênticos. Vou te dar um exemplo. Uhum, É, o PGN do odômetro da Spin era igual de um outro modelo da Chevrolet também, que eu não vou me recordar qual que é. Então, eventualmente uhum, pode acontecer esse tipo de coisa, mas cada dia que passa, esse procedimento de sniff ele se torna menor. Só que um ponto muito interessante, André, que o fato da gente ter todo o controle do equipamento facilita muito. Então, eu uhum, consigo fazer o sniffer remoto. Um exemplo do J1939, que é esse padrão, né? Que quem já trabalha com Redcam sabe que para a linha amarela geralmente é J1939, Volvo, DAF, Volkswagen é J1939, Mercedes tem J1939 e tem o protocolo próprio, né? Só que como a gente consegue fazer o sniffer remoto, a gente consegue resolver problemas que antes não tinham solução. Então, só que no J1939, por exemplo, eu posso ter quatro velocidades diferentes. Tem quatro PGNs que representam a velocidade diferente. E para cada é, modelo de veículo, pode ser um desses identificadores. Então, com o sniffer remoto, eu consigo resolver o problema de cliente por cliente, né? uhum. Consegue dar esse suporte que não era possível, né? Até então, os Não, equipamentos CAN, você instalava ele para reconfigurar ou trocar uma biblioteca, teoricamente você teria que ir local, né? sem dúvida. Isso tem algum custo extra, Rodrigo? Você cobra isso para fazer esse trabalho, essa mudança? Como é que funciona hoje o modelo comercial nessa questão de serviço? Não, não tem custo extra algum. A partir do momento que você adquirir um equipamento com a gente, seja ele JM15, JR12, JR11, indiferente, você só vai pagar o custo do equipamento. Você vai ter acesso ao JWeb gratuitamente, com a nossa plataforma de configuração, e inclusive as primeiras instalações, a gente vai acompanhar todas as instalações, né? Porque já tem bastante cliente com a gente aqui, eles sabem disso. Então, o que que a gente faz? O que que eu sempre prezo? Eu prezo para o seguinte, eu converso muito com o pessoal do suporte. Pessoal, se o cliente está com o caminhão parado, a gente tem que dar auxílio para ele. Porque a pior coisa do mundo é você liberar um caminhão e depois você ver que a instalação, aquele ponto não é Tem que Redcam. voltar nele, Tem né? que, tem que voltar Retrabalho. nele. Então é um retrabalho muito grande. Então, todas as primeiras instalações de todos os clientes a gente acompanha. Isso é uma premissa, sem custo adicional nenhum. Né? Então, o nosso suporte funciona assim. Virou cliente da GMAC, a gente vai criar um grupo, né? A gente vai botar o nosso suporte. Eu estou em todos os grupos de suporte hoje na empresa, então eu também vou estar lá. A gente adiciona a nossa equipe de suporte, adiciona o cliente e a gente marca, ó, Rodrigo, cara, eu vou instalar no caminhão, a primeira vez que eu vou instalar a Redcam, eu vou instalar na sexta-feira, 2 horas da tarde. Ele vai instalar lá e a gente vai ficar falando, olha, não está chegando dado. Quantas vezes que o LED verde está piscando, que é o LED que mostra se os dados da Redcam estão trafegando e etc. Então, a gente preza muito pelo suporte, justamente para ter certeza que o cliente que vai funcionar a solução, porque é aquilo que a gente falou, de fato é complexo, mesmo a gente facilitando, ainda precisa ter todo esse cuidado, mas a partir do momento que você aprendeu e você já tem um equipamento que facilita, então daí para frente é pau na máquina, é só fazer funcionar. Rodrigo, tem uma pergunta aqui, eu acho que pertinente ao momento, que o Adelino pergunta se, com a experiência que você já tem de instalação, snifar e tal, se você consegue dar apoio aos clientes em geral no ponto de coleta de dado CAN. Isso é uma pergunta muito recorrente aqui. O Andrade Uhum. adora responder isso aí. Ele está aí, né? Onde, Sim. onde se pega, né? Como é que em cada modelo de veículo você instrui ou o cliente pode aprender, ou isso, depois que se pega o conceito, fica mais fácil para cada tipo de veículo? Como que resolve esse problema hoje? A A instalação gente, física, achar o ponto correto. Legal, essa pergunta é, É uma é, boa, é né? excelente. Não, o Andrade está aí, e o pessoal Brunão aí instala muito, é muito bom nisso. Eu sempre peço ajuda aos universitários, né? Então, quando o cliente me pergunta alguma coisa muito específica, eu geralmente, é assim, eu não sou um expert em saber onde que é o ponto de Redcam, mas geralmente eu instruo atrás do painel, tá? Quando é veículo leve, onde que é o ponto mais fácil para se testar? É na tomada OBD. Só que isso vai depender muito de veículo para veículo, porque a tomada OBD é uma tomada de diagnóstico.
Então, dependendo do fabricante, ele pode disponibilizar os dados ali passivamente ou não. Isso vai depender do fabricante. Então, para você fazer um teste preliminar, testa na OBD, né? E visualmente você vai conseguir ter certeza se os dados estão chegando no R12 pelo LED verde dele. Então ele tem um LED verde escrito CAN. Se o LED verde estiver piscando duas vezes, significa que não tem dado de CAN sendo trafegado nele. Então você já sai, você já sabe que no OBD não tem dados ali. Eu sempre instruo atrás do painel, porque é aquela história. Se no painel eu estou mostrando velocidade, eu estou mostrando orímetro, eu estou mostrando nível de combustível, eu estou mostrando temperatura, esse dado precisa chegar ali de alguma maneira, né? Aham, Então, se ele está chegando ali, ele com certeza tem uma rede CAN ali plugada atrás do painel que esses dados estão sendo trafegados. Então, é o caminho mais seguro. Só que a gente sabe que ficar abrindo painel muitas das vezes é complicado. Então, sim. eventualmente, se um veículo que for muito custoso assim, aí eu peço a ajuda dos universitários. Eu falo com o Andrade, eu falo com o Bruno. Ô, pessoal, estou com um cliente aqui que está instalando uma Sprinter, está instalando em tal lugar, aí eles conseguem me orientar. Mas a gente consegue dar um apoio bem interessante, sim, Adelino, em relação a isso. Obviamente que a gente não vai saber de todos, mas Claro. a gente consegue instruir remotamente se os dados estão chegando ou não, e até mesmo instruir do ponto de vista de medição, né? Você, com um multímetro lá, você consegue medir o nível de tensão dos cabos, então a gente consegue dar um apoio, Isso. sim. Inclusive, eu ia falar, né? Tem curso, inclusive o Andrade ele dá curso de treinamento de instalação de rede CAN De fato. e com multímetro e algum conhecimento você consegue buscar esses dados. O Com Juliano fez certeza. uma pergunta interessante aqui. Ele parece que ele já usa o R12 com SSX e ele diz o seguinte, que no Constellation, no painel tem quilômetro por litro, mas ele não está conseguindo com o equipamento e no sistema aparecer essa informação. Você tem alguma dica aí? Eu sei que isso é suporte e tal, mas se souber. Suporte ao vivo agora, hein? Cara, tá aparecendo quilômetro por litro, mas é Juliano, Tá. né? É. Juliano, mas o quilômetro por litro está chegando pela J-Web, mas não está aparecendo na SSX? Seria Não, isso? parece que tá no painel do carro, mas não Hum, tá, o equipamento não está buscando esse dado da cama, não está chegando. Eu sei que tem que ser é, analisado aí em tem detalhe, que ser mas só você analisado. já O pegou ideal. o litro em Constellation? Essa é a pergunta. Cara, já pegou, já pegamos sim, é J1939. Talvez tem que ver se a biblioteca, porque isso acontece muito, né? Talvez a biblioteca não tenha o PGN do quilômetro. Ah, não, desculpa. Agora eu lembrei. É porque esse caminhão específico ele disponibiliza em litros por hora. Agora eu lembrei. Eu acho que a gente até conversou junto, o Juliano, em relação a isso. Em litros por hora retorna, só que ele queria em quilômetros por litro. Aí o que que eu Isso. comentei com ele? A gente tem um consumo acumulado e a gente tem um odômetro, André. Depois a gente precisava ver se na plataforma dá para fazer isso. O consumo Aham. acumulado, ele é um dado da CAN que ele me retorna todo o consumo acumulado daquela central eletrônica ao longo da vida toda. Então, quando você pegar lá, vai aparecer assim, 32 mil litros. Significa que desde o momento que o caminhão saiu da montadora, já foram abastecidos, ele já utilizou 32 mil litros. Se tiver o consumo acumulado e tiver o odômetro, dá para fazer essa conta. Você consegue fazer um cálculo. Dá para fazer, que é uma conta, são duas subtrações e uma divisão para fazer isso. Tá? Beleza. Bom, então a gente fala um pouquinho também do outro produto. Você tem um produto também que é o 11, que ele não é voltado para coleta de dados CAN, mas fala um pouquinho desse produto também. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Seguinte, hoje a gente está com quatro produtos, né? A gente tem dois rastreadores e dois acessórios, e nós estamos desenvolvendo outros cinco, né? Às vezes no Instagram lá eu comento dos desenvolvimentos dos produtos e etc. Então hoje a gente tem o JR12, que é o nosso carro-chefe, que é o equipamento que de fato tem rede CAN, ele tem RS232, duas entradas, duas saídas, bastante ponto de memória, bateria bem robusta, tem 400 mAh de bateria, né? Então é um equipamento bem diferenciado, com um preço muito acessível em relação aos equipamentos de mercado aí que não tem toda essa facilidade de campo. A gente tem um produto intermediário, que é o JR11. Esse cara, inclusive, André, ele está na promoção muito bacana, tá? Hoje esse produto está saindo a 249, tá? Eita, faz o jabá aí. Ele está saindo a 249, tá? Ele é um produto que, quando você precisar de uma solução, você não precisa de Redcam, por exemplo, precisa de identificação de motorista, é um produto muito interessante.
É um produto relativamente básico, né? Tem menos pontos de memória, ele não é tão eficiente do ponto de vista de memória e bateria, inclusive, que a bateria do R12 é muito maior do que a bateria desse. Só que se você precisar de um rastreamento intermediário, que é a identificação de motorista, ele é o melhor custo-benefício hoje no mercado, né? Ele tem uma entrada TTL, que você consegue colocar ele com esse carinha aqui, que é muito conhecido no mercado, que tem uns LEDs atrás, que é o JM15, né? Então, o JR11 é um produto que não tem CAN, mas ele tem uma entrada serial que você pode colocar o RFID nele, tá? Uma pergunta, ele tem acelerômetro para gerar aceleração, frenada e curva, né? Tem. Curva não, porque ele só tem acelerômetro, ele não tem giroscópio, tá? Então a gente consegue gerar evento de velocidade, aceleração brusca e frenagem brusca, tanto no 12 quanto nele, beleza? Beleza. Aqui no SSX, a gente, na parte de gestão, a gente tem duas grandes frentes, que é a direção segura e a direção econômica, né? Então, na direção segura, esses eventos aí são suficientes para a gente classificar o motorista, e na direção econômica precisa da leitura, pelo menos, do RPM, né? Ah, legal. Então, os dois equipamentos atendem a área de gestão, porque identificam o motorista, e nessas duas frentes, o 11 atende bem a gestão segura, e o 12, o gestão econômica. Perfeito. É, queria que você falasse também, que eu acho que é um grande diferencial da plataforma, plataforma de configuração, de controle, de análise. Fala um pouco dela, o nome dela aí. E, Legal. e isso também queria saber se o parceiro ganha acesso a essa plataforma comprando equipamento, se ele tem que comprar. Explica um pouquinho sobre isso. Legal. É, Grande é, diferencial. é, é até um negócio engraçado, André, que quando chega um cliente novo e a gente fala disso, eles costumam confundir, né? Plataforma, mas é a plataforma de rastreamento e etc. Eu falo assim, não, isso não tem nada a ver. Eu faço uma comparação com o configurador de qualquer outro fabricante, né? Quando Né? você compra um rastreador de um fabricante, ele vai te disponibilizar um configurador. E esse configurador é um software que você instala no seu computador lá, que ele e Foi o. etc. Voltou. Você caiu e Aham. voltou. Eu caí? Até onde vocês escutaram? É, pode voltar aí do início Tá, da. perfeito. Eu acho que está tendo uma oscilação na internet aqui. Eu estava dizendo que é o seguinte: quando você adquire um equipamento de qualquer fabricante, né, é, ele vai ter que disponibilizar para você um configurador. E esse configurador ele é um software que você vai instalar na sua máquina, e nesse software que você vai delimitar quais são as configurações que você quer embarcar no equipamento. APN, IP, porta, tempo de envio e etc. Só que isso é offline. Então você não tem condição de ter rastreabilidade daquilo que está fazendo, você não consegue mandar configuração remota, uma série de coisas. Então, hoje a gente tem a JWeb, que é o nosso configurador online. Então, a partir do momento que você comprar um equipamento, seja ele qual for, você vai ganhar um login sem na JWeb. E essa plataforma de configuração, você consegue fazer 1 milhão de coisas com ela. Então, você consegue atualizar o firmware, você consegue mandar uma configuração remota, você consegue ver qual que é o perfil de configuração que está em qualquer equipamento instalado, você tem um histórico de toda a vida útil do equipamento, então se daqui a 3, 4 anos você quiser saber quem que atualizou o equipamento hoje, você vai saber quem que atualizou o equipamento, você consegue ver se os dados de Redecam estão sendo trafegados e estão chegando na plataforma. Então, tanto é que hoje a JWeb, que é a ferramenta principal do nosso suporte, né? Eu até brinco, falo assim, gente, se a gente não tivesse a JWeb para dar suporte, a JWeb hoje para dar suporte, ela é excepcional, porque eu consigo ver se tem dado de Redecam, eu consigo ver se a biblioteca está funcionando, eu consigo ver se o GPS está funcionando, eu consigo ver tudo. Então, todo mundo que já teve contato com o nosso suporte, a primeira coisa que a gente faz é o seguinte: qual que é o número de série do equipamento? E a gente faz essa pergunta justamente para a gente entrar na JWeb e ver o que está acontecendo. O equipamento está conectado, enfim, uma série de coisas. Então, hoje não O tem custo parceiro adicional também nenhum. consegue, o parceiro também consegue fazer isso tudo. Tudo que a gente faz pela JWeb, hoje o cliente consegue fazer isso. Tudo, 100%. Somente a atualização de firmware que ainda não, que o firmware a gente deixou do lado da fábrica por enquanto, mas em breve, acredito que dentro de 30 dias, a gente vai liberar isso também para todo cliente conseguir atualizar os firmwares.
Além dos rastreadores e do leitor de cartão, você tem algum outro periférico? Eu sei que você tem o cão indutor, né? Para coletar Isso. dados sem. Isso, a gente tem o leitor indutivo de Redcam, né? Então, hoje, sempre a gente recomenda, que é o seguinte, né, Andrei? Aquela história que a gente vem falando de Redcam. Redcam Explica um é pouquinho, um explica um pouquinho o que é isso que nem todo mundo conhece. legal. A Redcam ela é muito sensível, tá? Então, assim, se você fizer uma instalação incorreta, ou até eventualmente, depois de 1, 2 anos, se tiver algum problema de instalação, algum curto, alguma coisa do tipo, você vai injetar esse curto na Redcam do veículo, né? E quando você faz isso, vai gerar alguns códigos de falha, e isso pode gerar muita dor de cabeça. Você pode ter perda de potência no motor, você pode ter várias luzes acendendo, é uma dor de cabeça danada. Então, o CanClick, que é o JC37, o nosso leitor indutivo, ele é como se fosse um Scott Lock sem contato. É a analogia melhor dele assim, porque ele vai conseguir coletar os dados de Redcam e replicar esses dados da Redcam no chicote dele. Então ele simplesmente está dando um Ctrl C, Ctrl V sem contato. Então você não decapa o fio para você conseguir instalar ele com o JR12. Um ponto muito interessante, ele funciona com qualquer equipamento, né? Então, JR12, qualquer equipamento que faz leitura de Redcam já funciona. Então, hoje a gente tem clientes que já tinham um grande lote de outros equipamentos, eles usam o C37 para isso, funciona com o nosso, e é o equipamento que hoje tem o melhor custo-benefício do mercado, tá? É equipamento que hoje é um periférico que hoje custa 80 e poucos reais, que com certeza, numa instalação de Redcam, se você utilizar ele, você não vai ter dor de cabeça. Quem nunca, Andrei, já teve cliente reclamando de falar assim, ô, né, levei o meu caminhão na concessionária porque deu um problema e eu perdi a garantia porque tinha um rastreador instalado, né? Com isso, você mitiga esse problema. Andrei, eu não estou te escutando. Acho que tá. Tô mutado, tô mutado. Ah, Léo, você voltou, quer voltou. falar alguma coisa aí sobre isso que a gente já conversou? Que tô dando uma lida aqui nas mensagens. Você está mutado também, Léo. Tá mutado. Pronto. A Opa. Agora mensagem foi. assim, a gente começou com telemetria em 2000 2010, né? E a gente percebe que a cada ano está ficando mais fácil começar na telemetria, né? E principalmente aí depois do que o Rodrigo explicou, que são que ele transfere e transfere para a responsabilidade dele esse apoio de interpretar os dados CAN do carro, de cada modelo, de cada ano, de cada fabricante, consegue coletar esses dados e transmitir para a plataforma, né, dar esse apoio para quem compra o equipamento. Isso é fundamental para que é, é, as empresas que queiram trabalhar com CAN é, tenham sucesso, né? Porque senão você teria que montar realmente um time para ir em campo e decodificar as bibliotecas de cada carro quando não existisse a biblioteca, né? Para poder fazer funcionar naquele tipo de veículo, né? A gente tem vários clientes que já começaram aí com projetos, com a JMEC, e mesmo sem ter experiência nenhuma com CAN, conseguiram rapidamente atender a projetos de clientes que tinham a necessidade de ler a CAN dos veículos. Então, isso é muito bom, e incentiva cada vez mais empresas que queiram trabalhar com CAN a iniciar nesse mercado, no mercado de telemetria, que é um mercado que está em franca expansão, tá? E a maioria das empresas que trabalham com roubo e furto, né? Opção de casco, de carga ou segurança, né? Tem a possibilidade de iniciar no mercado com melhores oportunidades.
É, é Então, uma isso que a grande, gente enxerga. é uma grande chance para quem atua no mercado de roubo e furto começar, porque essa curva de aprendizado e esse nível de suporte permite que isso aconteça de forma mais rápida. Deixa eu só aproveitar o tempinho aqui para fazer umas perguntas aqui. Cauã pergunta só uma pergunta, se no veículo que eu instalo está sem a biblioteca, eu consigo arrumar pelo site? Assim, consegue fazer remotamente, né? Sim, sim. O procedimento, Cauã, é o seguinte: provavelmente o veículo a gente vai ter alguma biblioteca, se não for do mesmo modelo de algum, daquele modelo, porém um ano diferente. Então, o que que a gente sempre instrui? Aconteceu recentemente, ó. Olha, a gente tem do Quid 2024, só que o Quid que eu vou instalar é 2022. A gente não consegue dar certeza se a biblioteca vai ser idêntica, né? A gente faz até uma pesquisa para ver se a central eletrônica é do mesmo fabricante, etc., porque a tendência é funcionar, ainda mais se forem anos parecidos. Então, a gente instrui, cara, vai lá para o carro e a gente vai testar essa biblioteca. Então, o nosso suporte testa com vocês e a gente consegue ver localmente se vai funcionar ou não. Se não funcionar, a gente faz o sniffer remoto junto contigo. Então, a gente faz esse procedimento e a gente consegue pegar os dados. Uma É, informação importante, até para complementar, Andrei, é que, como a gente começou com telemetria lá em 2010, foi a partir de 2010 que começaram a sair os veículos com a rede CAN disponível, né? Isso. Então, se forem veículos muito antigos, aí o Rodrigo pode confirmar essa informação. Então, veículos mais antigos do que 2010 não tem possibilidade de leitura CAN, tá? Não. Não adianta ter o equipamento, nem tentar fazer algum tipo de leitura de telemetria CAN, porque não existe essa possibilidade nos veículos mais antigos. Sim, sim. Eram outros protocolos, né, o Léo? Tinha o Canline, o Caline, desculpa, tinha um Caline, tinha outras ISOs, outras né? redes. Outras redes e etc. Então, assim, a partir de 2009, 2010 que ficou mais padronizado, de fato. A Kervel pergunta: em gerador de energia tem rede CAN? Hum, não sei. Quem deve saber Eu isso acho que. melhor, quem deve saber isso melhor é até o Andrade, tá? Não sei te falar. Quer Não, desmutar aí e falar, Andrade? Fica à vontade, hein? Isso aqui pode interromper à vontade. é, É, o Ulisses pergunta: na instalação de rastreador em veículo pesado, realmente é indicado pegar o fio da rede CAN utilizando esse tipo de conector indutivo? eu Existe indico. risco de danificar o fio com esse método? Não existe. Um ponto importante é o seguinte, que a gente pegou alguns modelos Euro 6 Mercedes, que o nível de tensão e de frequência da CAN, ele é ligeiramente diferente. Então, o C37, nesses modelos específicos, ele não funciona. Então, se for Mercedes Euro 6, eu indico instalar 100, tá? Agora, todos os outros eu indico instalar com. Tá, Traquevel também pergunta se aí de novo com o gerador, se consegue buscar combustível, conseguiria bloquear o gerador remotamente. Eu acredito que talvez com um equipamento mais com sensores analógicos e alguns atuadores você consiga fazer isso que você está querendo com o gerador. Mas eu acho que não Sim. seria mais com rede CAN isso. Se tiver uma Fábio, ECU, Andrei, talvez tenha, tá? Eu não tenho certeza, mas se eu tiver também alguma não. central eletrônica no gerador, realmente eu tenho desconhecimento, mas talvez tenha. Posso Francisco, responder? claro, claro. Boa noite. Desculpa interromper aí vocês, Vai lá, tá? Lu. Nem Essa aula aí uma, que vocês estão dando aí. Então, gerador, dependendo do ano, dá para fazer sim, tem Redecam sim, tá? Segue mesmo padrão dos caminhões. Se for acima de 2010, é possível sim pegar os dados da CAN. Óbvio que um gerador, até um caminhão 2010, as informações da CAN vão ser menores do que você pegar um 2025, por exemplo, porque tem muito mais ah, informações, ele é mais atualizado. Mas gerador, via de regra, dá para fazer leitura de Redecam, sim. Legal, legal. show. Valeu. Valeu, Andrade. Obrigado demais. Outra, outra pergunta aqui do Francisco Neto funciona com SGBRAS? É o leitor SGBRAS? Então, o 11 não. O TTL do 11 só funciona com o nosso, com o M15. O 12 até funciona, só que é o seguinte: como que funciona geralmente periférico com rastreador? Geralmente é o fabricante de periférico que homologa como que o rastreador espera que as informações cheguem, né? Tanto que no M15 a gente fez isso para todos os fabricantes.
Hoje, praticamente todos os fabricantes do M15 funcionam. Só que a Gebras não fez com a gente ainda. Então, eu não recomendo. Então, se for usar um rastreador nosso, eu sempre recomendo usar o nosso identificador. O Rogério pergunta se no JR11 tem homologado algum teclado de jornada. Não, não tem. O 12 tem, tá? O 12 tem. O Andrade pergunta se com JR12 no SSX eu consigo ranquear motorista. Consegue, normal, tanto com dados de direção segura quanto dados de direção econômica. Rogério pergunta se aceita comando via SMS, os equipamentos. Aceitam alguns comandos, mas não é o nosso padrão, tá? Porque hoje Que tipo de comando aceita? a gente aceita, são os comandos que são enviados ou diretamente pela plataforma, pela SSX, por exemplo, ou os comandos enviados pela JWeb, que é a nossa plataforma de configuração. Então, hoje a gente tem dois protocolos, assim, né? A gente tem o TCP e o DP, são os dados que chegam diretamente para a SSX, né? E a gente tem o MQTT, que é a comunicação que a JWeb faz com os equipamentos. A gente tem Aham. alguns comandos, poucos de SMS, não são muitos, são alguns básicos, porque a gente sempre prioriza esses comandos pela JWeb, pelo fato de ter rastreabilidade, né? No comando da JWeb, você manda o comando e tem certeza que o comando foi executado, enfim, tem uma série de vantagens de você utilizar a JWeb, por isso. Beleza. Antônio pergunta, diz que como fornecedor de serviço de gestão de frota, tem alguns clientes de usina de concreto. Gostaria de saber qual ou quais informações específicas da CAN consegue extrair. Deve ser voltado para esse mercado, né? O que seria importante, Isso. talvez, da CAN para esse mercado? Olha, nesse projeto em específico, qual que é o nome, Andrei? Desculpa, eu perdi. É Que... o Antônio Rebelo. O Antônio, obrigado pela pergunta, tá? Esse projeto específico, a gente tem os dados da CAN, porque os dados da CAN são voltados para o veículo, não são voltados para o implemento, que no caso é o balão e etc. Né? Os dados da CAN são os dados da CAN convencionais, RPM, nível de combustível, velocidade, etc. Porém, esse produto, a gente mede outras coisas, a gente mede quantidade de água adicionada, a gente mede rotação, sentido de rotação do balão, velocidade de rotação do balão, temperatura do concreto, e a gente mede o slump também, a partir de vários sensores. Então, com esse produto específico, a gente consegue fazer isso. Mas é um produto que foi desenvolvido por uma concreteira específica aqui de Belo Horizonte, sabe? Então, não é um produto que está no mercado, mas ele consegue medir tudo isso. Deixa eu ver aqui. Tem alguém perguntando o que é SSX, Sistemsat e JMAC. Bom, Sistemsat é a empresa que a gente representa de software de rastreamento de gestão. JMac é o fabricante de hardware que a gente está falando, e o SSX é o nome do sistema, Isso. tá? É o nome do nosso sistema. Corre o risco de escrever protocolo errado na rede CAN do veículo? Bruno da Posisat pergunta. Não, porque hoje é o seguinte, hoje a gente lê os dados de maneira passiva. Então, hoje, não tem nenhum cliente que vai instalar um JR12 hoje e vai falar assim, Rodrigo, cara, mesmo que não use o C37, se não tiver curto, obviamente, vai acender uma luz de painel aqui, porque a gente não requisita na CAN. Então, os dados, a gente lê os dados que são dados passivos, tá? A gente não faz requisição. A gente está estudando fazer requisição, mas a gente entende que é um negócio extremamente frágil, se ele não for feito corretamente, mas hoje não tem problema nenhum. Hoje isso não vai acontecer. Beleza. O Manuel pergunta se a Assistensat consegue ler e tratar todos os dados CAN que o equipamento JMac traz. São 16 itens, né, hoje, né, Uhum. Rodrigo? Você lê Sim, e todos eles estão integrados no sistema. SX. Sim. Isso. Andrade pergunta se tem previsão de equipamento com BLE e Wi-Fi. Tem sim. Primeiro trimestre do Tem. ano que vem, a gente vai lançar o JR21, que é a segunda geração do JR11. É um equipamento que não vai ter CAM, é um equipamento que ele tem um segmento específico. Ele vai ter BLE, 3 entradas, 3 saídas, um on-wire e RS-232. Previsão de lançamento vai ser primeiro trimestre. A gente vai lançar o 12 Plus também, que vai ser o R22. Ele vai ter mais entradas, mais saídas do 12. A gente vai lançar o M25, que vai ser o JM15 com IP67 e alto-falante. A gente vai lançar um teclado de controle de jornada e no segundo semestre a gente vai lançar um equipamento com rede CAN, mas vão ter duas CANs, duas RS-232, 485, Wi-Fi, Bluetooth, 3 entradas, 3 saídas e um online. Isso é para levar o cara à lua, né? E esse vai, e esse não vai ter desculpa que
que não vai funcionar para o projeto do cliente. Show. A gente está batendo aqui 1 hora de live. Eu acho que a gente pode ir para as considerações finais aí. Tem mais perguntas, eu vou abrir para o pessoal também falar. Léo, quer falar alguma coisa aí? Sobre algum comentário sobre o que a gente está falando aqui? Sim, importante saber que a gente vem trabalhando em parceria com a JMac já há bastante tempo, integrando todas as funcionalidades dos equipamentos, toda a linha, né? E que a gente vê o diferencial que essa parceria está promovendo nos projetos dos clientes, né? Teve até um caso de um cliente que venceu uma licitação que ele não, que na licitação ele não se atentou que precisava de dados CAN e ele nunca tinha instalado, nunca tinha visto, nem sabia o que era CAN e em pouco tempo ele conseguiu atender o projeto, né? Então, assim, Foi um teste de fogo da JMac aqui, né? Foi, é, foi logo no início, foram mais de 200 equipamentos, Andrei. Exatamente. Então, tem esse caso funcionado. é importante falar, era um cliente voltado para Robiforto, voltado para equipamento de segurança básico, e ele ganhou uma licitação onde tinha necessidade de gestão e dados CAN. E aí ele conversando conosco, falou, "Ó, eu não tenho experiência nisso, meu, tenho muita experiência em Robiforto, e aí eu falei, quer fazer uma tentativa de atender esse projeto? Você vai utilizar esse produto, esse módulo de sistema e essa equipe de instalação, e eu garanto que vai funcionar. E eu acho que em menos de 60 dias estava tudo Menos, instalado, né? menos. A gente acompanhou todas Aplicação as de instalações, motorista, Andrei. Todas. tá? Quantos modelos de equipamento? Ah, bicho, acho que foram uns 40 modelos. Os Uns 40 40 modelos modelos. de veículo, no meio de Mais, 250 mais ou menos. É muita veículos coisa. E tinha muito dessa veículo frota. leve, né? Então, assim, não tinha muito veículo pesado. Então, tinha Sprinter, tinha Renault Master, tinha Gol, tinha Strada. Cara, era uma salada de frutas. Então, assim, o que a gente teve de fazer de sniff e montar biblioteca nesse projeto foi uma coisa de louco. Sim. Então, Mas passando pelo teste de fogo com sucesso. Sem passou dúvida, pelo teste de fogo. sem dúvida. Assim, é importante também acrescentar que a parte de CAN é veículo leve, pesado, né? Assim, mas tem a questão das máquinas também. Não sei como é que você está nos projetos, mas em máquinas também é possível, máquinas aí de construção agrícola, é possível também ele é dado de CAN. Perfeito, não, linha amarela, linha verde, todas essas máquinas aí, a gente já tem hoje clientes utilizando mais da linha amarela, né? Mas todas essas máquinas pesadas é possível sim fazer leitura de idade radical. Tem uma pergunta aqui que é se o JR12 aceita embarque de cerca poligonal via plataforma Stensat. Pela Sistensat não, Andrei, porque a forma como foi desenvolvida esse embarque de cercas é pela JWeb, tá? Então, o produto aceita através do JWeb. Exatamente. Tem dois comandos que eles são exclusivos da JWeb, que é o embarque da biblioteca, porque esse embarque é um embarque criptografado, e o embarque de cercas, né? Então é possível ser feito pela nossa plataforma de configuração, E aí a gente vai receber o evento aqui quando entrar ou sair sem dúvida, normalmente. normalmente. Computador, que eu não sei o nome, depois se puder botar aí, a gente agradece. Pergunta: estou com um projeto de 140 veículos, tenho pouca experiência em Redicam, Arilson. Quase nada, consigo auxílio para atender esse projeto? Com certeza. Está falando com um cara aí. Vamos embora, Arilson. Chama a gente aí, cara, vai ser um prazer. Isso é o que a gente mais tem de experiência aí, é pegar grandes projetos assim com clientes que têm muita proatividade, que querem entrar no mercado de telemetria, porém ficam um pouco receosos, né? Mas pode ter certeza que você utilizar a Sistensat junto com o JMac aí, a gente vai te dar todo o apoio. Se você tiver alguma dificuldade de contactar a gente, manda para mim no privado seu telefone aí que a gente indica aí para o Rodrigo. Perfeito. Então, eu acho que a gente está chegando aí no fim da, da live. Eu vou abrir aí para quem quiser fazer pergunta para a gente, mas é interessante a gente dar uma resumida, porque a gente vem lutando esse tempo todo de
vamos sair do básico, vamos sair da segurança. Não é sair, né? É ampliar esse mercado de atuação, né? Nosso investimento aqui na Stensat é muito nisso, em modos para que você saia do hobby Forto. E você saindo do hobby Forto, você entra na área de gestão. Entrando na área de gestão, você tem primeiro a identificação do motorista e depois alguns níveis de gestão, né? Que a gente chama de gestão básica, intermediária e avançada. E o grande gargalo, o grande atrito nessa mudança é justamente o conhecimento, a capacidade de instalação, o entendimento do equipamento, criação de biblioteca CAN, e isso foi facilitado com o produto da JMac e com o serviço da JMac. Então, é para isso que a gente está tentando aqui. Hoje, muito mais fácil entrar nesse mercado utilizando esse tipo de produto. E a gente acredita que a evolução desses produtos vai tornar cada dia mais fácil. A evolução da plataforma J Web, JWeb. né? J JWeb. Web também. É a grande sacada e a grande facilidade desse produto, porque você consegue fazer ajustes remotos, a gente vê acontecer muito, eu tenho certeza que tem muita gente aqui que já Já uso. instalou, já deixou um veículo sair, depois descobriu que estava configurado errado, com uma biblioteca Uhum. errada, com uma instalação errada, e teve que voltar o veículo, então você pode fazer esses ajustes remotamente, então isso é de grande valia. Bom, quem quiser fazer pergunta aí, só desmutar aí, pode ir fazendo que a gente vai respondendo aqui. A compra Bora. direto com a JMac, alguém pergunta aqui, sim, direto na Sim, JMac. sim. Você pode entrar no nosso site, é www.jmac.com.br. Lá tem o contato. Você vai falar com o Hugo, pode entrar em contato com ele lá que ele vai te atender. Bom, pessoal, alguém quer fazer pergunta, pode desmutar aí e fazer, ou mandar pelo chat. Bom, o Wilson pergunta se, Perguntou. em se tratando de SSX, qual a diferença entre os módulos Performance e Performance Plus, utilizando o JR12 em relação aos dados coletados. Bom, o Performance Plus é um módulo específico que a gente tem, né, que é um módulo de software onde trabalha com um equipamento específico, que é o VL8 ou o VL6 da Newtek, um script dentro desse equipamento, onde já tem também 80% a 95% das bibliotecas dos veículos pesados, né? Ele é um produto voltado para pesado, e onde também a ideia foi simplificar a questão CAN, porque a gente já entrega uma solução pronta com essas bibliotecas dentro. Só que novas bibliotecas necessita de um trabalho de engenharia, da contratação de alguém para snifar, mas é um produto que existe e está aqui. No performance, com relação aos dados, são os mesmos. A diferença é que no performance, o responsável por buscar os dados é a sua empresa, e no performance, pois a gente entrega um produto onde a responsabilidade de pegar os dados é do produto. Com a JMac, praticamente igual os dois módulos, né? O outro produto é um produto programável, então você pode fazer uma customização específica para um projeto específico, diferente de um equipamento programável, configurável, como é o JMac, Uhum. mas basicamente hoje em questão de dados, basicamente é a mesma coisa. A diferença de um para o outro é o rotograma falado, que talvez no Sim, futuro você tenha, né? no E a futuro. possibilidade de você customizar para algo específico dentro do equipamento, para gerar algum alerta, para resolver algum problema, especificamente dentro do hardware. Todos os equipamentos são 4G com fallback 2G, Rodrigo? CAT1, Sim, CAT-M. CAT 1, 4G com fallback para 2. Então, deixa eu ler aqui do Cauã. Antes precisamos voltar no veículo. Agora faz. Se for com o Cauã, pergunta se o que ele fazia antes precisava voltar no veículo, dá para fazer remotamente. Se for configuração, biblioteca, sim. Se for algo físico, não tem jeito, né? Isso. O ponto principal, Cauã, é o seguinte: se você instalou e a gente tem certeza que o dado de rede de canto está chegando, tudo você consegue fazer remotamente. O que não dá é para liberar o veículo e a gente não verificar se os dados estão chegando. Porque pode ser o ponto errado, pode ser mau contato, pode ser uma série de coisas. Mas se a gente está garantindo que tem dado de canto sendo trafegado, você consegue fazer tudo remotamente. Beleza, consigo pegar movimento sem tração na plataforma Stensat com JMac? Existe algum evento, movimento sem tração? Não, porém, a gente está lançando, Andrei, mas isso não está homologado com vocês, porque é um negócio muito novo, que Aham. são os eventos customizáveis, tá? É aquilo que a gente conversou um pouquinho lá atrás. Então, assim, Uhum. hoje, a partir da versão de firmware que a gente vai lançar na segunda-feira, você vai conseguir configurar, você vai conseguir criar o evento que você quiser.
a partir de algumas regras. Ah, se a ignição estiver ligada, o RPM acima de tanto, etc., vai gerar um evento, né? Mas Vai como criar isso uma regra. vai criar uma regra embarcada no dispositivo. Aí você pode acionar a saída, você pode fazer, enfim, tudo. Isso Provavelmente aqui do lado você vai poder botar lá o nome para o ID que vai chegar. exatamente. Então, isso aí a gente vai precisar fazer uma segunda rodada de implementação com vocês, por ser um negócio muito novo. Só que após isso, assim, o céu é o limite. Beleza. Os equipamentos são IP67, Francisco pergunta. Não, são em P64. P64. Isso. Vai ter sorteio? O Ismael está perguntando. Vai ter sorteio. Vai ter sorteio. E aí, Vai ter tem sorteio. como importar cerca já existente no SSX para R12. A importação de cerca é direto pela JWeb, mas qual é o formato, Rodrigo? Então, hoje ainda não dá para importar via KMZ ML, e KML. Ainda não. A gente está implementando isso. Hoje ainda é manual. CSV, nada? Ainda não. Ainda não. Isso vários clientes já solicitaram para a gente está implementando, mas ainda não é possível, não. Pois é. Muito em breve será. Alguém quer fazer mais alguma pergunta por No escrito? caso, deixa eu fazer uma pergunta aí, talvez Uhum. seja útil aí para todos que estão ouvindo aí. A questão do reconhecimento de motorista, você tem o embarque dos motoristas, pode falar um pouco sobre isso? Claro. Hoje é o seguinte, os motoristas podem ser embarcados no JM15, que é o RFID, ou diretamente no rastreador. Então, tanto o embarque de motorista você pode fazer ou no periférico, no acessório, ou no rastreador. E o bloqueio você também pode fazer ou pelo periférico ou pelo rastreador, tá? Qual que é a grande diferença das duas coisas? Pelo rastreador, ele é menos burocrático. Porque para você embarcar no periférico, que é no JM15, no RFID, você precisa mandar um comando para o JR12, para o JR12 escrever esse motorista no JM15. Então, é isso que é um pouco mais chato. Porém, né, se o motorista estiver embarcado no JM15, quando você pegar um cartão e passar no JM15 e esse motorista não estiver embarcado, os LEDs vão piscar vermelho, porque é o JM15 que está fazendo esse controle, né? Se os motoristas estiverem embarcados no JR12, o LED sempre vai piscar verde, porém é o JR12 que vai fazer esse gerenciamento de desbloquear o veículo ou não. Então dá para fazer dos dois lados, Léo, tanto no M15 quanto no R12. E a pergunta é a quantidade de motoristas que você consegue embarcar, sem No limite? JR, no JR12 você consegue embarcar 512 motoristas e no M15 2.000. O Francisco está perguntando se o aparelho tem conector ou fusível. Ele tem um conector, sim. Ele tem é, na verdade, ele tem um segmento de chicote e a gente manda o rabicho dele também, né? Todos os equipamentos têm conector. O leitor de motorista tem bip ou LED? Tem BIP e LED. Ó, E esse as aí duas tira onda, frequências. né? E tem as duas frequências, Tem, né? No mesmo equipamento. Você tem a frequência de 125 e a tem gente frequência que de é 13. para só o leitor, né? Exatamente. Esse tira onda. Tira onda. Andrade pergunta se consegue usar o JM15 e 16 com identificação de passageiros. Você consegue usar assim, com identificação de passageiros. Ele tem os três modos: só motorista, somente passageiro ou motorista e passageiro. Beleza. Pessoal, mais alguma pergunta? Pode. Tem risco de oxidação desse conector? Se ele for metálico interno, sim, né? Sim, sim. Ele não é vedado, então tem que tomar um certo cuidado, de fato. Beleza. Alguma pergunta a mais? Vamos ter um sorteio aí agora de dois equipamentos, dois kits completos, né, Rodrigo? Dois kits O que que vai completos. ser sorteado aí? Fala pra gente. Eu acho que tem uma pergunta aí, o Andrei, que ele está falando assim, responde a minha. Tá Qual é? faltando, Deixa eu ver. tá faltando uma. Perdoe aí que eu não vi. Uma exigência que meu cliente fez foi identificação de motorista e controle de combustível. Pode me informar como funciona esse pedido? Eu não entendi muito bem a pergunta. Controle de motorista, sim, pela identificação de controle de combustível. Dado da CAN, você tem. É, eu imagino que talvez seja o seguinte, Andrei, é comparar o combustível abastecido com o utilizado de fato, entende? Então, assim, o identificador, controle de motorista, você vai conseguir.
fazer pelo identificador de motorista, né? E o controle de combustível, isso acontece na concreteira, por isso que eu estou te falando. Então, assim, todo dia no final da noite, né? Eu tenho um abastecedor aqui que pega todos os caminhões e abastece. Então, esse caminhão eu botei 80 litros, o outro eu botei 100 e etc. Mas será Uhum, que esse caminhão gastou 80 litros mesmo? Então, uhum. comparar o abastecido com o real. Se tiver Redcam, com certeza você consegue, mas tem essa integração que aí precisava ver com o que onde que está esse dado do combustível abastecido para você conseguir comparar com o real, né? Bom, vamos lá, Ok, já pessoal. ultrapassamos uma hora, vamos fazer A a. plataforma tem, só para complementar, a plataforma tem a quantidade abastecida, tá? Então dá para você fazer uma comparação. Legal. Pessoal, alguém Então, quer abrir o áudio aí e fazer uma dá para pergunta? Eu fazer. posso ir para o sorteio? Para a gente finalizar aqui hoje, que já estamos 1h10 já. Foi ótimo, Rodrigo, o papo até agora. Eu tô gostando bastante também. Bom, vamos lá. Vamos, o que que a gente vai sortear aí? Explica para a gente aí. Seguinte, galera, vamos sortear dois kits, tá? Um kit patrocinado pela JMac, o outro pela Assistensat. Então a gente vai, é um kit telemetria. A gente vai sortear um JR12, esse cara. Nós vamos sortear um JC37, que é um leitor indutivo que conecta nele, e um JM15, tá? Então vão ser O dois kit kits, completo. o kit completo. Vão ser três dispositivos, são esses três. Então a gente vai sortear dois kits desse, André. Beleza, pessoal. Show de bola, obrigado. Obrigado aí pela participação de todos. Obrigado aí por esse, a gente sabe que esse horário aí é bem cansativo para todo mundo. Queria agradecer a todos aí. Teremos sim a live para assistir, está sendo gravada, depois eu disponibilizo o link lá no grupo da Stensat. Agradeço a todos aí, agradeço ao Rodrigo, valeu, Léo, valeu, Rodrigo. Muito obrigado aí pelo tempo de Valeu. vocês. Qualquer dúvida a gente está à disposição. Vocês têm o contato da gente pessoal, de WhatsApp. Quer falar as últimas palavras aí, Rodrigo, Quero Léo? Fica à sim, vontade. quero sim, Andrei. Primeiramente, cara, queria agradecer o Léo, queria agradecer você, toda a equipe da Assistensat, por dar esse apoio. Eu acho que as empresas têm bastante coisa em comum, então eu acho que por isso que essa parceria, essa integração está dando muito certo. Queria agradecer todo mundo também, né? Igual eu comentei no início, a gente sabe que tá aqui 8, quase 9 horas da noite numa quarta-feira, depois de um dia intenso de trabalho, escutando um assunto técnico, mostra que a gente está no caminho certo, mostra que a gente que esse assunto é interessante. Então, eu queria agradecer a todo mundo, né? Vamos ver se a gente marca isso mais vezes. Eu gosto muito de falar sobre equipamento, falar sobre telemetria, rastreamento veicular. Com certeza vão ter mais vezes aí e espero que todos estejam lá. Beleza, a gente que te agradece, cara. Eu agradeço ao Rodrigo aí pela parceria, a todos que assistiram aí a live e espero que vocês possam dar esse passo da telemetria, que gerando novas oportunidades para a empresa de vocês. E a Com gente certeza. procura, e esse caminho é para justamente possibilitar que vocês iniciem, né, com essa nova tecnologia. Isso. Acesse um mercado que até então tinha essa barreira de entrada por causa do conhecimento, por causa de tecnologia, e isso está praticamente superado com a JMac. Então, a gente acredita que realmente é o caminho, é o momento para quem quer entrar em gestão com dados de telemetria CAN, esse é o momento. Valeu, pessoal. Um grande abraço aí, boa Valeu, noite gente. para todos. Valeu, Obrigado. uma boa Valeu. noite.